Fala pessoal, vocês estão no canal Corte 51. O link do episódio completo está na descrição do vídeo. Agora, bora pro corte. Eu imagino que você não tomou essa decisão sozinho. Eu imagino, e seria inteligente da sua parte que você tivesse aliados nessa luta, né? Porque você sozinho não vai acabar com a corrupção. Com certeza, Quem que tá nessa luta com você? Você tem um time? Como que tá aí sua organização política? Porque agora você virou um político, né? Eu sei que esse nome é ruim. Ainda não, né? Ainda não, mas tem essa tendência. Você vai se candidatar, né? Vou me filiar a um partido, com certeza. E agora você tem que aprender toda uma nova arte, né? A política parece ser a arte de ser filha da puta, mas não é também só isso, né? É a arte de você saber conversar, saber... Não é só isso. É a arte de saber angariar apoio, de fazer o meio de campo, de fazer uma comunidade, né? Quem que é a sua comunidade? Como que você tá fazendo isso? Legal, vou responder isso, mas antes uma observação. Sempre eu fiz palestras e eu tratei desse assunto e eu sempre falava, olha, a gente tem que tomar cuidado, gente, porque quando a gente fala que todo político é corrupto, a gente tem dois problemas. Primeiro, a gente está sendo injusto com os que não são, e tem pessoas honestas, dedicadas à causa pública lá. Como é que foi a votação, por exemplo, da lei de improbidade, que derrubou a lei de improbidade, agora, recente, que acabou com mais de 30 ações de improbidade da Lava Jato. Como que foi a votação? Na Câmara foram cerca de 65 contra o resto. Mas esses 65 defenderam, a gente tem que respeitar eles, tem que valorizar eles, tem que honrar eles. E... além disso, a gente dizer que todo político é corrupto é um problema também que a gente acaba desestimulando pessoas íntegras a buscar esse caminho para transformar o país, quando o que a gente quer é justamente que as pessoas vão, né? Então, eu comecei a refletir de modo mais consistente nisso quando eu vi que existia um movimento de retomada da pauta anticorrupção por várias pessoas, por vários atores, o Muda Senado, a gente tem o ex-juiz federal Sérgio Moro que está indo para defender, inclusive, essa bandeira. Conversou com ele sobre esse movimento? Porque ele também teve que tomar a mesma decisão, né? Eu consultei, ele tomou um pouco antes, né? Quando ele foi pro governo Bolsonaro, mas e aí? Como foi esse papo? Eu perguntei, eu escutei ele, escutei várias pessoas, e a opinião geral das pessoas é que a gente viveu, ao longo dos últimos anos, um processo de aumento da consciência cívica das pessoas. Várias pessoas que eu vejo hoje discutindo política, debatendo política, eu pergunto para elas, você debatia esse assunto há 10 anos atrás? As pessoas falam, não debatia. Então, existe um aumento da consciência cívica, o que é uma base para uma transformação, um aumento da participação política. Claro que a gente precisa qualificar o debate, mas existe um caminho. Eu acho que existe um caminho dentro da democracia, do combate à corrupção e da preparação política com base em evidências. Os políticos precisam se preparar. Tem vários cantores, jogadores de futebol, procuradores que podem ir para a política, mas a não ser que o cara vá jogar futebol, vá fazer investigação e processo e vá cantar lá, o cara tem que se preparar para os temas básicos. Claro. Saúde, educação, segurança, por aí vai. Ele tem que pensar quais são os principais problemas do Brasil e quais são as soluções. E isso passa por uma preparação. Então eu vejo o ambiente se formando para a gente ter um voto mais qualificado, uma política mais qualificada, e eu não podia, né, articular nada enquanto estava no Ministério Público. Eu não posso fazer atividade política partidária. Então eu entendi de sair justamente antes do que o meu marco de saída, poderia sair até começo de abril do ano que vem, mas eu decidi sair antes justamente para começar conversas, começar articulações, exatamente, porque a gente precisa formar um time de brasileiros que vá para a transformação. Sozinho ninguém muda nada. Exatamente. Se quem está lá não vai mudar as regras, e a gente teve várias experiências, eu posso contar para vocês aqui com as 10 medidas contra a corrupção que a gente buscou aprovar no Congresso para mudar essa realidade e depois as novas medidas contra a corrupção, e se o Congresso mostrou que não vai aprovar, que o que ele está aprovando é acabar com a lei de improbidade, que é o instrumento do combate à corrupção, então se eles não vão aprovar, a gente tem que mudar quem está lá para que aprove. Esse é o único caminho para a gente controlar a corrupção no Brasil. E controlar a corrupção no Brasil é o único caminho que a gente tem para o desenvolvimento econômico e social. Isso mostrado por várias pesquisas que mostram que existe uma correlação. Países com altos índices de corrupção têm baixo desenvolvimento econômico e social, e o contrário é verdadeiro. Então, se a gente quer um paísinho melhor, e a alternativa a isso é sair do Brasil, né? Ou eu saio do Brasil, ou eu vou lutar. Ou eu vou lutar pelos meus filhos, ou eu vou lutar pelo meu futuro, pela minha realidade, pelo meu futuro, pelas oportunidades das pessoas. Ou eu vou lutar porque o que me motiva é amor ao próximo, é serviço à sociedade, é a minha visão cristã de mundo. Então, e se eu vou lutar, a gente precisa fazer um movimento, a gente precisa invadir o Congresso Nacional. Invadir o Congresso Nacional não como a gente fez em 2013, invadindo o teto do Congresso, mas a gente precisa invadir as cadeiras do Congresso Nacional. A gente precisa de 200 políticos lá comprometidos com a mudança. E, gente, é pedir muito que a sociedade brasileira eleja 200 comprometidos com essa mudança, eu acho que não é pedir muito. Eu acho que a gente tem construído cidadania, a gente tem construído participação política e a gente pode chegar lá. Você é um cara otimista, mano. Mais otimista do que eu, nesse sentido. Sabe que Ariano Suassuna tinha uma frase que ele falava assim, olha, otimista é um bobo, o pessimista é um chato. Bom mesmo é você ser realista e esperançoso.
e eu quero ser um realista esperançoso. Tem um pesquisador do otimismo que se chama Martin Seligman. Ele tem um livro em inglês, Learned Optimism. E ele fala sobre otimistas e pessimistas. Ele fala assim, olha, várias vezes o pessimista que tem razão. É bom você ter um pessimista na tua equipe. Mas quem chega mais longe são os otimistas. Porque os otimistas são quem acredita. E você não vai alcançar uma coisa se você não acreditar. Sim, Veja quando vocês montaram o Flow. Vocês só chegaram aqui, só estão aqui porque vocês acreditaram. Porque vocês botaram a mão no bolso. Porque vocês tiveram uma série de prejuízos mensais, não tiveram? Tivemos. Uma série de meses de prejuízo. Agora vocês estão aqui porque vocês acreditaram. É isso que a gente tem que instilar nas pessoas, tem que acreditar. Se não acreditar, a gente não vai mudar a realidade. Olha o passado, olha os grandes exemplos de transformação. Olha para Nelson Mandela vivendo o apartheid. Ele fala, antes de você alcançar, tudo parecia impossível. Antes de você alcançar o teu sonho, parece impossível até você realizar, até você fazer a transformação. Olhe para a segregação racial nos Estados Unidos, Martin Luther King lutando pelo fim da segregação racial e lutando para a transformação. E olhe Gandhi lutando pela independência na Índia, dizendo a força não vem de vitórias. Se você sofre derrotas e desiste, não desistir, isso é força. Eu gosto muito de uma frase também da Cecília Meirelles, em que ela fala... Eu não ganhei todas as batalhas que eu lutei, mas eu perdi todas as que eu deixei de lutar. E se a gente é brasileiro, se a gente quer um país melhor, se a gente se importa com o futuro de nós, dos nossos filhos, se a gente não vai desistir disso, e se você ama, você não desiste de quem você ama, então a gente tem que dar um passo à frente, então a gente tem que lutar para mudar essa realidade, então a gente tem que articular planos, então a gente tem que vencer o medo. Porque eu, quando saio do Ministério Público, eu tenho uma série de medos. Sim, foi o que a gente Eu tenho conversou uma no série de começo. receios. Tem a questão financeira da minha família, tem uma filha que faz tratamento de saúde, tem uma série de medos que eu preciso enfrentar, mas ter coragem não é você não ter medo. Ter coragem é você enfrentar os medos que você tem. Não é você se jogar no precipício, mas é você planejar e construir uma ponte por cima do precipício. E você tá sentindo que alguém se levantou junto com você, depois que você começou a ir nessa direção? Monarca, eu vi várias pessoas que me buscaram e disseram assim, decisão de coragem, a gente tá junto com você, pessoas me parando na rua, dizendo, olha, eu vou fazer campanha pra você, gente que eu nunca vi na vida, falando, eu vou fazer campanha pra você, vamos levar mais pessoas como você pra lá. Eu acredito que é possível sim construir. Uma coisa que a gente tem que conscientizar as pessoas, Monarca, é que o voto das pessoas não vai pro político, pro deputado. E a gente tem até um bom número de pessoas que são contra a corrupção no Senado, mas na Câmara tem um problema lá. A gente tem que expandir esse número de pessoas. Entendeu? A gente viu, foram 65 pessoas aproximadamente. De 500 cara, não parece um número muito bom, exato, né? não parece nada bom, cara. Então a gente tem que 10% mudar. quase, é um pouco mais. Exato, só que qual que é o problema? O cidadão ele vai e vota no político A, mas ele não sabe de uma coisa. Ele não sabe que se o político A não se eleger, esse voto vai para a legenda e é redistribuído para o político B da legenda. Como que funciona o nosso sistema proporcional? Uma pessoa, para se eleger no Paraná, por exemplo, um candidato a deputado federal tem que fazer 200 mil votos. E aí, vários candidatos participam de um partido e vários vão fazer 50 mil votos, 60 mil votos, 70 mil votos. E o que acontece? Todo esse número de votos é somado e é dividido em cotas, em conjuntos de 200 mil votos. E você distribui e dá esses 200 mil votos para aqueles que mais foram votados dentro do partido. Então o cara vota num cara que ganha 40 mil votos e ele elege um que tinha e que recebeu 70 mil votos, que pensa exatamente o contrário do que o candidato dele. Ele vota alguém que é contra a corrupção e elege alguém que vai lá com seus esquemas, ou vai se proteger, ou vai minar o combate à corrupção. Então o brasileiro precisa se atentar a isso e colocar o seu voto em partidos que têm votado de modo consistente contra a corrupção. Tem partidos na direita e na esquerda. E essa é uma luta que independe de ideologia. Aí de uns partidos. Se você olhar as votações recentes, a votação da lei de improbidade e outras votações, você vai ver que você tem, por exemplo, o Novo, que vota de modo consistente, o Podemos, que vota de modo consistente, e o PSOL, que tem votado de modo consistente contra a corrupção. O PSOL foi até o fiel da balança da votação da PEC 5 recentemente. Mas... Então, e quando a gente defende isso, e eu falo de diferentes partidos e diferentes ideologias, eu falo porque essa é uma causa que não pode ter lado. Claro. A gente tem que ter um lado só, o lado do brasileiro. E se a gente honesto. Exatamente, a gente tem que ter um lado da honestidade na política, de não ter desvio de verba pública. E se você quer defender isso, não importa se você é de direita, de esquerda, de cima, de baixo, de lado, você tem que defender essa causa, porque se você aplicar o percentual de corrupção do mundo pro PIB brasileiro, é desviado do Brasil por ano mais de 300 bilhões de reais por ano. Gente, isso dá vários auxílios Brasil que querem distribuir agora por conta da crise econômica. Dá vários auxílios Brasil. Sim. Acho que o Auxílio Brasil estava dando coisa de 40 bilhões até o final do ano que vem. Dá vários. Isso permite triplicar o orçamento federal em educação, triplicar o orçamento federal em saúde. Isso permite você resolver em 1, 2 anos o problema de saneamento básico. O Brasil, mais de 100 milhões de brasileiros não têm esgoto na sua casa.